Boa noite aos amigos do Centro Espírita Maria Madalena. Hoje, dia 17 de julho de 2026, estamos no Julho Verde, mês de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço, e o Julho Amarelo, mês destinado ao diagnóstico e ao controle das hepatites virais. Iniciaremos agora o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Itens 12 e 13. Emprego da riqueza. Hoje, o Evangelho será realizado com a nossa amiga e trabalhadora aqui do nosso centro, Érica Christian. Seja bem-vinda, Érica Christian. Boa noite, gente. Boa noite. Vamos iniciar uma prece, né? Com semana com todos os nossos dias. Então, fechar nossos ouvidos. Estamos aqui reunidos mais uma noite, mais uma sexta-feira, a finzinho da nossa semana, para nos orientarmos, estarmos juntos, ouvirmos juntos, o que nos foi ensinado nos passados, gerações e gerações. O trabalho nosso mundo Kardec se propaga através de nós, para os nossos próximos futuros, para que possamos melhorarmos no momento. É simples. Então, como já foi anunciado para pregar, é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon, e emprego da fortuna. Itens 12, o espírito protetor, a brevidade da vida e o apego aos bens materiais. Item 13, o bom emprego da fortuna. Anteriormente, duas outras pessoas passaram por aqui, o Anjo Carol está aqui, nossa outra amiga não está aqui, e falaram da possibilidade que nos foi dada para que possamos administrar os bens que nos é dado por Deus. Eles falaram também, vou propagar isso, em relação ao bem material. A gente não só recebe bem material, a gente tem bem espiritual, mas eles falaram, na tradução do Wiener, que eu estudei, deles o seguinte: saímos do mundo, do plano espiritual, nascemos e fazemos um certo rompimento do mundo espiritual para o mundo físico material. Esse pequeno rompimento dá uma ideia de corte com o Supremo, que é Deus. E o que mais nos aproxima desse poder que nós imaginamos que Deus tem aqui na Terra, onde nós vivemos, material, seria o dinheiro, ou o que mais traduz o poder. E aí, a gente vai, não está no meu slide. Se a gente for olhar a história que a gente já estudou, a gente sabe que a gente tem vários sistemas de poder. Parlamentarismo, sistema de igualdade, sistema capitalismo, que é o maior e o pior de todos. É ele que gera a ideia de poder absoluto, onde muito poucos podem gerir a vida de muitos outros. E aí a gente vê a propagação de violência, de pobreza, de desigualdade. Aliás, o sistema já é para isso. Ele já nasce para fazer um sistema de exércitos de mão de obra gigantesca para que eu possa influir melhor nessas pessoas. Mas a gente está aqui na Terra para modificar, de certa forma, esse tipo de poder de comando dos sistemas que nos é governamental. E aí demanda estudo,
sabedoria para poder atuar nesse modelo aí. E aí chega no meu tempo. Item 12. Um espírito protetor para cópia 1861. Quando considero a felicidade na vida, causa-me dolorosa impressão a nossa incessante preocupação com os bens materiais, enquanto verticais tão pouco a importância do aperfeiçoamento moral. A vida na Terra é curta. Por que gastamos tanto tempo com ter e tão pouco com possuir? E essa frase que eu retirei, essa citação que eu retirei do Evangelho, é para pensarmos mesmo. Nós vivemos num mundo que é puramente materialista, o sistema que eu disse que nós vivemos. O Brasil viveu num sistema colonial, e por muito tempo nós vivemos à mercê do comando de alguém, sem termos possibilidade alguma de manifestar ao contrário. E fomos modificando isso à medida que fomos nascendo, revivendo, nascendo, revivendo. E hoje, muito foi mudar que a gente vive querendo estar no lugar de quem tem. Por quê? Porque o sistema de saúde obriga que você vai ser atendido bem quando você tem um sistema financeiro que paga o plano. Uma educação onde a gente possa ter financiamento para dar uma boa educação. Porque a gente julga, e assim é passado uma propaganda gigantesca, maçantíssima de nós, que o que é pago é sempre melhor. E aí, mais caro, que cada imposto que a gente faz, que a gente compra, está fazendo isso por uma massa maior. Quando eu digo, a gente estuda para ser médico, estou e compete na com 80, 100 pessoas, até mais. E como julgar que o cara que está profissional que está no ambiente particular é melhor do que esse que compete com tantos outros? Então, assim, há uma massificação de ideia muito maior do que uma massificação de ideia para o bem. Meu espiritual, eu não vejo uma propaganda na TV, mas eu vejo propaganda, se eu for contar minutos, do que eu posso possuir, do que eu posso ter, se eu não tiver, eu estou. Eu só sou. Sou quem? Ninguém. Se eu não tenho, não precisa de ninguém. E essa ideia de que eu cada vez tenho que consumir me faz pensar muito mais no meu aperfeiçoamento de bens materiais do que no meu aperfeiçoamento moral. Muitas das vezes você é julgado quando você se impõe moralmente para alguém. Eu não sei se isso aconteceu aqui, mas quando vou ficar em tal lugar, eu falo em cada hora, mas amanhã eu tenho que fazer coisa, então eu tenho que me limitar. Ou seja, você está suave. Mas você está se preocupando com um aperfeiçoamento moral, ético, que você aprendeu, mas que o outro te julga, te condena, não quer minha companhia. Mas, enfim, a preocupação com ter é bem maior do que a preocupação com ser para a maioria das pessoas que vivemos no planeta. O egoísmo transforma o corpo em tirano do espírito. O gozo da vida negligencia o espírito que é eterno. Quando eu fui estudar para falar aqui, falou, e é certo, assim, a gente vai se avaliando, né? Eu posso me avaliar por muitos. Muitas das vezes eu me sinto escravo do meu corpo, mas ele vai acabar, como a gente viu, ele tem um tempo para estar aqui, mas o meu espírito não, ele é eterno. E como eu posso deixar que o meu corpo, que tem um tempo certo, previsto para não existir mais, mandar por algo que é eterno, que não vai ter fim? Muitos se iludem achando que o esforço material ele é um sacrifício, mas é apenas para si mesmo. Quando eu quero trabalhar muitas horas e me esforço tanto para isso, para ter uma finalidade de acúmulo, eu vou juntar. Aí eu tenho lá, sei lá, 1 milhão no meu banco, mas eu estou trabalhando 1 horas, a minha família está sozinha, eu tenho justificativa para tudo, para não
favorecer o meu crescimento intelectual, espiritual, mas sabe para que aconteça? Mas o meu espírito, muitas vezes eu não sei onde foi parar. Eu estou falando por mim, tá? Muitas das vezes, no percurso de 46 anos que eu tenho, eu me vi parado assim. Eu não pensei no meu espiritual, eu imaginei o que falar, tem uma religião aqui, para mim, na doutrina, não tem saída, eu dei. Sempre quando acontecia um problema. Aí eu me dava conta que o espiritual existia. Não aconteceu um problema. Aí, como roupa eu preciso muito, como sapato também, eu estou olhando. Meu amigo pintou o cabelo, sinto essa necessidade, eu tenho creme de velhice que custa lá R$300, mas eu pede dinheiro, mais 300 por outra noite. Pergunta. Não, é necessário. Para mim já passou a ser necessário. E julgo assim, não posso viver sem. Mas o meu espírito, eu nem pensei se eu estou vivendo com ele. Um corpo tem um determinado código, o espírito tem outro. E o que tem ocupado mais o teu tempo? Aí uma pergunta. O que tem ocupado mais o teu tempo? E o coração ultimamente? E aí a gente só pensa. Cada um leva a pergunta e responde. Não esqueçamos que vivemos em um planeta de provas e expiações, para um planeta de regeneração. Então, aí eu fui buscar, assim que eu comecei a vir, eu via muitas palavras que eu não tinha noção do que era. Também eu fui pesquisar. Assim como eu, muitas pessoas podem estar perguntando. Então, eu trouxe lá, curiosamente, o que seria um planeta de provas e expiações? Um planeta de regeneração é um conceito central do Espiritismo. Ele descreve um estado de transição onde a humanidade deixa de ser sob expiações e dores severas e o bem passa a prevalecer. Aí eu vou revisar. O bem passa a prevalecer. Predomínio do bem. O amor e a fraternidade em as relações sociais. E o egoísmo é gradualmente superado. Fim das expiações. Embora ainda existam provas e desafios evolutivos, não há mais o sofrimento como resgate de grandes faltas do passado. E a gente viu isso no início com a nossa amiga, com o Tito. Renovação moral. A transição não é mágica, nem instantânea. Depende da reforma íntima de cada indivíduo e da evolução coletiva. Entender que a riqueza é um talento emprestado. Como falamos aqui no início, questão de vídeo passado, a gente tem uma missão de reencarnar, de evoluir. E nessa evolução, a gente ganha bens espirituais, bens materiais, e esses bens não são meus. É só enquanto eu estou no processo de evolução. Eu vim, eu tenho. Quando eu for, não vou levar nada. A minha casa vai ficar, meus tênis, meus casacos, eu vou ficar vezes, eu continuo de casaco, até mesmo. Eu trabalho no lugar que está todo dia 9 graus. Quando às 10 da manhã já está 35, 40, mas às 6 da manhã tem 5 graus, 9 graus. Então eu vou cheio. Como eu estudo muito, todo dia eu casaco novo. Então eu falei da doação do casaco. Então, nada é meu, absolutamente nada. Somente aquilo que eu produzi enquanto evolução é que vai retornar para os meus filhos. E a gente viu isso no vídeo anterior. Só levaremos as nossas obras. Por isso, a urgência em regar valores novos perante a vida. Aí eu misturei o Evangelho com um carinha que eu adoro, que é Marquitano, e ele fala sobre o tempo. Então, para dialogar com a gente, eu trouxe o tempo. O tempo. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira, aí estaremos mais. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano.
Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser provado. Se me fosse dado um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava no relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria o que eu amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo que gostaria de fazer a falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que será a desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. Esse corpo não vai voltar, não. Mas o espírito vai voltar. E ele vai ter um novo tempo, uma outra chance. Mas essa, de aqui de agora, é só hoje, é só o meu presente. E aí eu trouxe para a gente dialogar com uma escritura de hoje. Aí faço uma outra pergunta. Qual é o objetivo da minha existência? E aí a gente guarda para pensar sozinho. Saber administrar o talento da fortuna não para si, mas para promover o bem comum e o progresso. Essa tentativa de responder criada pelo Evangelho estudado. Então, eu fiz uma pergunta e fiz uma tentativa de resposta. Creio que cada um de nós aqui pensa de acordo com o que se conhece do estudo e da vida que carregamos. Então, a gente tem a moral, a espiritual e o material. O nosso estudo está sobrecarregado no material, mas nós viemos para administrar a moral, a espiritual e o material também. Não, aí eu coloquei, não se compra felicidade, existem coisas que também não se compram e não custa nada. Mesmo que eu tenha muito, eu não vou comprar, porque elas não têm preço. Uma delas é o poder de ouvir, que nem todo mundo tem, só poder. De abraçar. Há muito tempo, quer dizer, há pouco tempo, eu aprendi a abraçar. Quando as pessoas não me abraçavam, eu fazia assim. Eu não conseguia. Não conseguia. Beijo, a pessoa e ir embora. Inacreditável. Não conseguia. E hoje eu já tenho um pouquinho desse poder. Eu já consigo. Né? Enfim. Sorrir. Aí eu só consegui. Acho que eu nasci já com esse poder. E acolher. Esse a gente vai aprender um pouquinho todo dia. É o meu caso. No outro dia, falamos da Robert. E esse poder administrativo que nós temos, que nos foi dado por Deus, passa por uma questão magnética, que daqui a pouco eu vou falar. Somos energia, assim acolhemos com uma frequência energética que emanamos vibrações. Antes de realizarmos tudo isso, a moral, o espiritual, o material, a gente tem uma vibração, uma sequência energética. Então, antes de querer abraçar a cara, por essa frequência, há um mecanismo até aqui, invisível, que me permite, antes de alcançar, chegar nela. Assim como foi um dia da fama, uma palavra, um sorriso, uma história, foi magneticamente vibrações para a pessoa positiva, também tem um lado negativo. Sem hipocrisia, eu posso ir na padaria e falar assim, eu quero 5 pães e vou te fazer 5 corações. O que você quer? Me dá o primeiro nome. Eu consigo? Se eu for para casa? Não. Também, se eu for lá no Guaraná, presentear minha amiga com a minha que ela gosta, falar assim, olha, Caixa, eu tenho um problema. Eu agora só vou viver de uma questão espiritual, eu quero evoluir. Você pode aceitar. Tem alguém na sua família que eu posso falar dela? Eu posso fazer isso? Não. Então, a gente não pode ser hipócrita, estar no mundo material e dizer que só vai viver de oração de vibração. Não existe. Mas administrar o campo material
existe. Né? E aí, lá falou sobre não propósito da felicidade e falar sobre um bem comum. Nós não vivemos, como eu vivo, com a possibilidade de evolução da Terra. Eu não ganhei uma casa. Mas, enfim, eu ganhei uma casa junto com outras pessoas. Eu ganhei um planeta para morar. E é nesse planeta que eu vou varrer, tirar pó. E aí eu tenho que saber o que eu tenho que varrer, onde eu vou tirar pó, onde eu vou deixar pó. E na casa a qual materialmente eu durmo, pó, eu faço isso. Só que quando se trata de um planeta, parece que a questão é sempre de um outro. Nunca é meu. Então tem uma questão ambiental que eu rapidamente vou me preocupar se não sair nas férias jornais. E aí é onde é a minha parte. E em outras instâncias também. Então, eu tenho um planeta. Minha casa se chama Planeta Terra. E aí eu vou para o item 13. Fênix, Alger, 1860. Os assuntos são muito próximos um do outro, parece ser repetitivo. Talvez a ideia de uma interpretação minha que seja acentuar a gravidade do acontecimento, que é a desvalorização do ato espiritual que você fez para evoluir, você chega aqui imerso por outras questões que ultrapassam. E aí, aquele corpo que veio com uma missão, ele passa a esquecer e vai. Quando se dá conta, como diz Marco, tempo passou. E aí eu trouxe uma citação do Evangelho. Sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas que serão permitidas no emprego que lhes haja ele dado, em virtude do seu livre-arbítrio. Eu entendo que essa parte do item 13, ele meio que vai te dar a possibilidade de refletir sobre essa liberdade que você tem. Se no 12, se no 11 a liberdade é como fazer para administrar o que eu te dei, no 12, a maneira resposta a resposta. Um bem comum para muitos, não para si, e assim você é só um administrador. No 13, ele diz, olha, o bem comum que você administra está sob um livre-arbítrio. Eu não vou mandar, você vai escolher. E aí, essa escolha que me permitiu estar dentro de uma administração do planeta é que muitas vezes é o maior dos erros que temos. A gente não sabe administrar o livre-arbítrio, mas quer ser. Mas você quer administrar o que é do outro. E aí a gente cai num erro gigantesco da nossa evolução. E trouxe outra citação. Fortuna concentrada numa só mão, foi o que eu iniciei, né? Viver um mundo materialista, baseado no sistema capitalista. Não todos os sistemas que são capitalistas, claro, tem outros. Mas como nós brasileiros vivemos esse, eu estou falando dele. Já vivemos um sistema de troca, de campos, para se trocávamos coisas, não tinha o dinheiro, o material existia em forma de troca. Assim como no jornalismo também, a gente plantava, trocava com um menino lá, mas eu tinha um soberano. E ele meio que mandava, em forma de imposto, eu recolher o que queria, porque eu possível disso. Tinha ali o sistema de desumano. Então, a fortuna concentrada no nosso morto, como tem na maioria do planeta hoje, não deve ser como uma fonte de água, deve ser como uma fonte de água viva, que espalha a profundidade e o bem-estar ao seu redor. E aí eu trouxe a caridade inteligente e a prevenção da miséria. Quando eu tenho muito dinheiro, e está lá no meu guardado da Suíça, ele não fica circulando, ele nem é para mim, nem usando. Mas quando eu pego esse dinheiro, que não é necessário para mim, é supérfluo, e de alguma forma faço prevalecer o fim da miséria, eu estou fazendo aquilo que Deus me ensinou.
Então, o dinheiro, no momento algum, ele é ruim. Ruim é a falta, a má administração que fazemos dele. E é por isso que nós estamos aqui. Assim, está em outros grupos sentados, conversando, talvez até esse primeiro tempo. A caridade inteligente e prevenção da miséria. O dinheiro pode usufruir dessas ações. E deveria, mas não é assim feito. Num dos estudos que eu colhi, tinha uma fala de carinha que ele falava assim: se todos os cosméticos da Europa fossem recolhidos, só ele dava para matar a fome. Só os cosméticos sobre envelhecimento, se recolhesse e fosse rendável, só esse item a gente acabaria com a fome. Trabalho dignifica o homem. A gente ouve isso, né? Desde quando surgiu a separação, né? Do surgimento da igreja, a ideia de que o domingo se trabalha. Na história, lá na Era das Luzes, a ideia era essa. Não se dorme no domingo, não se descansa no domingo, não são todas as igrejas que se descansam no domingo. A ideia é justamente aquela de trabalhar no domingo. Né, ter dissertamento, aquela coisa toda, depois das revoluções, e massificava ainda a ideia do dinheiro, porque se trabalha para isso, se quer isso. Só que uma coisa é o meu trabalho, outra coisa é a de moda. Mas isso é ruim? Não. Na medida que você é necessariamente chamado da de moda, você tem que ser ciente e coerente com as ações que você tem com o seu Deus. Ninguém tem que dar de mola porque eu sou superior, cara. Tadinha, coitada, não. Ela tem uma necessidade que tem que ser vista por mim, e esse meu para ela tem que ser digno. Tem que se fazer valer a dignidade e não como a gente costuma fazer. Não, por que eu estou falando de dignidade e de trabalho digno? Essas duas relações. Porque eu não posso dar para o outro aquilo que não serve para mim. Se eu estou dando o que não serve, é porque eu não estou dando credibilidade a todos nós, eu não presta. E o que não presta vai para o lixo, de alguma forma vai ser reaproveitado, sei, mas não vai purificar o seu pensamento porque você não está fazendo direito. Desculpa, às vezes eu não consigo ser. Não está ali, mas vou. Então, um exemplo. Recentemente, uma pessoa querida, ela recebeu o auxílio dele. E antes disso, ela tinha vergonha de pedir dinheiro emprestado. Ela se sentiu humilhada com os filhos dela. Meu filho, mas eu não consigo, eu prefiro falar com você. Você tem? Toma aqui. E quando ela recebeu o auxílio do governo, que foi uma aposentadoria, por idade, foi logo, se não me engano. Nossa, vocês não têm ideia de como a dignidade dela voltou. Foi uma esmola? Não, a esmola ela estava achando que ganharia dos filhos. É por isso que ela não tinha coragem de pedir. Mas quando o governo veio com assistência para ela com dignidade, ela não trabalha para ter filho, mas ela na cabeça dela, ela é digna, ela tem direito, e por isso agora, o ar da pessoa, a pele da pessoa, o sorriso da pessoa, é outra coisa. Então, quando a gente for pensar em doar, em se dar, até que seja um aperto de mão, tem que se dar com essa ideia. O meu outro vai ganhar a dignidade. Se não for dessa forma, segundo as estruturas e ensinamentos que eu li, não sei se é tão válido assim. Talvez seja melhor nem fazer. Administrar o dinheiro e a falta dele. Se eu tenho muito, eu tenho problemas. Se eu tenho pouco, eu tenho problemas também. Só que como eu sou oriunda de comunidade, e eu já falei que outra vez, a casa me dava dignidade. Eu vinha aqui de 15 em 15 dias, recebia cesta básica, recebia roupa, recebia conselho de cadeira de produtos, mas a maneira como eu tratava era digna vir até aqui. A gente não tinha vergonha de mesmo. E
A falta do dinheiro fazia a gente dividir. Olha que louco. Fazia a gente dividir o que pegava aqui para dividir na comunidade que a gente morava. E um quilo de arroz virava meio para cada vizinho, ou meu pai fazia e todo mundo almoçava, levava um lanche para cada fulano. Então a gente sabia muito mais dividir a falta do que o excesso. E de verdade, depois que eu passei aqui um pouquinho de excesso, eu não lembro de ter dividido, não. E ter pegado esse tema me fez refletir, chorar. Né? Eu aceitei de primeira, mas depois eu me arrependi. Eu fiquei a semana toda tentando ter coragem para dizer para a Icara. Mas eu falei, bom, vamos lá. Então, assim, os dois processos são difíceis para a nossa evolução. Mas eu confesso que vivemos a experiência, em cada um de vocês pensa isso, a falta faz sermos muito mais humanos um com o outro e pensar no outro do que o excesso. Eu não tenho muito, mas eu tenho mais do que tinha um tempo atrás. E eu já senti a pequena diferença do egoísmo que eu passei a ter. Bom e fiel servo. Aí eu trouxe a parábola dos talentos. E aí a tradução dos vídeos para poder resumir ou solidificar o pensamento da nossa conversa agora. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado. E terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mais uma vez, a ideia da administração. E aí, depois disso tudo que a gente conversou e viu, veio da sociedade fraternal.
E eu fiz algumas perguntas para a gente levar, né? Quer continuar pedindo? Tem que se desenvolver moralmente. Onde é que você acredita que está chegando? Qual é o objetivo da sua existência? Qual foi o provável teste que Deus te deu nessa existência? Qual é a bênção da escola que nós estamos? Escola, quando eu digo escola planeta, né? A nossa experiência mesmo. O dinheiro é o mal do mundo, o dinheiro é o bem do mundo material. O emprego errado é o mal do mundo. O livre-arbítrio, o mal pelo ser humano, que é o mal. A beneficência, já tive no Evangelho, é apenas um modo de empregar a riqueza, né? Dar alívio, a miséria, ela tem que dar alívio, miséria, presente, placar a fome, preservar outro frio, proporcionar abrigo ao que não tem. Quanto da sua grande fortuna você está empregando para prevenir a miséria? E aí, quando eu digo fortuna, é o que cada um tem. É o que se julga. Eu estou falando, não tem problema. A gente nasceu com algo que Deus deu para você administrar. Você pode não saber o que tem. A gente não para para pensar qual é a fortuna que nós temos. E o que dela eu vou entregar a favor do povo. As pessoas precisam de dignidade e compartilhamento. Quando eu digo pessoas, eu estou me incluindo. E dentro da visão espírita, por Emmanuel trazido por Chico Xavier, o céu, o inferno e o purgatório começam dentro de nós. Como? E o bem que Deus nos concedeu, a gente administra. Quando eu uso o bem, eu sou o céu. Quando mais ou menos, eu sou o purgatório em ação. E quando eu uso menos, aí sim eu sou o inferno em ação. Eu trouxe essa passagem de Emmanuel, trazendo o Chico Xavier, para a gente pensar um pouco sobre isso. Quantas ações ou menos demais nós fazemos para se colocar nesse lugar? Precisamos não deixar o reino material sobressair do reino espiritual. Saber administrar para não entrar dentro do outro ou sobressair. Aí, eu tenho um pouquinho de tempo, não tem mais, mas eu vou dizer assim mesmo. As borboletas monarcas foram uma curiosidade do jornal. Meu ajudante era a Carol, mas ele não foi ciumento. Eu trouxe uma borboleta mimo com uma pequena mensagem do estudo de hoje. E aí, meu ajudante, meu esposo querido amado, ele vai fazer o favor de distribuir esse mimo. Diz o seguinte: essas borboletas elas vivem na América do Norte e para elas procriarem, elas têm que transitar durante o inverno para o México. E elas voam bem lentamente, elas não são uns animais rápidos. Para isso, elas percorrem 4.000 quilômetros até chegar no México. É muito. Adquiriram forma dos predadores não alcançados, não conheço, não destruir as vidas delas. E elas só conseguem, nesse período, colocar os seus ovos. Então, elas têm que sair do inverno para o México, que o inverno é grande, ou mais verão, e ficam lá por um tempo. E toda essa passagem dura 8 meses, né? Elas vivem 8 meses e nesse período acontece isso tudo. Transita do inverno para lá, põe os seus ovinhos na volta, junto com as borboletinhas delas. Elas não, as mais velhas não conseguem se retornar. Elas morrem. Mas mesmo sabendo que elas perpetuam a espécie, se protegendo dos predadores que essas coisinhas que elas adquiriram, foi ao comer flores venenosas. Então, as primeiras morreram, mas foram adquirindo anticorpos, né? Assim, de prevenção desse predador. E aí conseguiram, de alguma forma, se alguém comer, vai morrer porque eu também não estou venenosa. Então, por que eu trouxe e associei, né? A música, o poema do tempo, o evangelho, a minha vida e a curiosidade que um aluno me trouxe, de 9 anos. E eu disse, nossa, que legal,
na outra. E depois eu lembrei, e vou juntar. Por quê? Porque eu trouxe a experiência do animal, que nós não somos superiores, nós somos iguais, criadores de Deus, tanto quanto, não podemos esquecer disso. Por mais pequenininha, ela tem a significância dela no nosso planeta, assim como nós. E administra, de alguma forma, a experiência para a proteção das espécies, assim como nós deveríamos fazer. Então, eu trouxe a experiência da borboleta, ela está na internet, quem quiser saber melhor, para a gente ter essa noção. Todos os animais da Terra têm experiências e administram de algum modo que Deus lhe deu, que é a vida. Nesse caso, ela se preocupa com a vida da sua família, do próximo, do outro. Eu deveria fazer, no mínimo, um pouco disso. A mensagem que eu coloquei no domingo para vocês. E a minha gratidão pelo convite. E, mais uma vez, extrapolei o tempo e as palavras. Não consegui me conter os slides, veio outro tempo que eu peguei de vocês, espero. E aí eu vou fazer a coisa final, junto com meu mensagem, né? Agradecer por mim, por todos. Agradecer pelo planeta por mim, que está desenvolver, que está melhorar, junto com muita gente, sozinho. Teria somente uma evolução aqui na Terra e não tem muitas outras. E que assim eu possa, como foi estudado e transmitido, da maneira que julguei as interpretações entre poemas, entre jornada científica, unir que Deus fez somente possa administrar a mercê da sua vontade. Diferente disso, não estarei fazendo a administração perfeita. Meu planeta não precisa disso. Gratidão, 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 não precisa. Muito bom, Érica. Olha, é a segunda vez que você fica aqui, será a terceira, quarta, adiante. Espero. Muito bom. Não vou estar te assustando de maneira nenhuma. Lembrando aos amigos do centro que amanhã temos o estudo da obsessão e resolução às 14 horas e às 14h50 teremos o estudo do livro dos médiuns. Na segunda-feira, dia 20, não haverá estudo dos livros dos espíritos e dos médiuns. Na quarta-feira, dia 22, teremos o estudo do livro A Gênese, começando às 18 horas. E logo em seguida, o estudo da obsessão e resolução. Após o estudo, faremos uma prece especial a Maria Madalena, por ser o seu dia. Na sexta-feira, dia 24, teremos a sessão pública, começando às 19h30 com a conversa fraterna, depois o estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, as preces, os passes, a água magnetizada e a prece final. Lembrando que a evangelização infantil acontece sempre às sextas-feiras, no mesmo horário. Traga as suas crianças e assistam a sessão. E agora, iremos terminar a nossa transmissão. Boa noite e que Deus nos abençoe.